Era uma manhã fria e calada. A neve caía lentamente sobre o telhado das casas de telhados pontudos. Eu e meu pai andávamos silenciosos nas ruas nevoentas, carregando uma pilha de caixas com nossos pertences. Estávamos indo a nosso novo lar. Papai parou de frente a uma casa de 2 andares, com hastes de madeira e tijolos mal pintados. Era de uma arquitetura típica germânica. Me chamou a atenção logo que a vi. É aqui, papai. Perguntei curiosa. Meu pai leu meus lábios e afirmou um sim com a cabeça. Com dificuldades, ele retirou uma chave do bolso e abriu a porta verde na qual a tinta descascava. No momento em que entramos, senti um forte odor do carpete, mas decidi ignorar. Tirei minhas botinhas encharcadas pela neve e andei entusiasmada pela minha nova casa. A sala era extremamente aconchegante. Havia uma grande lareira e tapetes longos e cheios de detalhes nos bordados. Papai, olha essa escada como é grande! Exclamei enquanto saltitava alegremente. Não suba, Hannah. Eu só aluguei o andar de baixo. Gesticulou, parecendo preocupado. O riso se desfez. Queria tanto saber o que tinha no andar de cima. Mesmo assim, continuei com meu bom humor e ajudei o papai a desfazer a mudança. Depois de arrumar nossos pertences, que não eram muitos, ficamos em frente à lareira. Papai acendeu o fogo e sentou-se na poltrona, enquanto tomávamos sopa. Contava histórias sobre a guerra. Ele era um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial. Perdeu sua audição em um bombardeio e nos comunicávamos em libras na maior parte do tempo. Meu companheiro Tomás morreu assim e nunca mais vi seu corpo. Lamentou com os olhos lacrimejando. Ele não merecia isso. Afirmei com os movimentos das mãos lentos. Mais tarde, fomos dormir. Deitei-me na cama do meu novo quarto e agarrei meu ursinho de pelúcia. Comecei a pensar sobre a tristeza do papai. Ele perdeu a todos que amava. Ele sentia tanta falta da mamãe quanto eu. Antes que caísse em um sono, ouvi um barulho estranho. Arregalei os olhos e agucei meus ouvidos. Psst, não precisa chorar assim. Vamos dar um jeito, disse uma voz serena em um tom baixíssimo. Vamos morrer! Vamos todos morrer! Respondeu outra voz que estava mais angustiada e trêmula. Essas vozes vinham do andar de cima. Elas demonstravam um desespero que nunca havia presenciado pessoalmente. Fiquei muito assustada. Como eu seria capaz de dormir em paz com isso? Com uma pessoa dizendo que todos iriam morrer? Levantei-me desajeitada e, ainda abraçando meu urso, corri até o quarto do meu pai. Ele estava roncando em um sono profundo. Não quis acordar. Entrei ligeiramente dentro das cobertas e comecei a contar ovelhas até dormir. No dia seguinte, acordei com uma pequena fresta de luz entrando pela janela semi-aberta. Está tudo bem, filha? Perguntou meu pai angustiado. Acho que sim. Respondi lentamente, lembrando-me do que ouvi na noite passada. Por que veio dormir com o papai? Questionou passando as mãos em meus fios louros. Estava prestes a contar tudo para ele, sobre as vozes vindas do andar de cima, mas acabei inventando outra coisa para não o deixar mais aflito. Foi só um pesadelo, afirmei. Está gostando de morar aqui? Indagou agora, olhando para o teto. Estou sim, papai, declarei. Depois disso, me aprontei e passei o dia todo na escola. Passei a refletir sobre aquelas afirmações que ouvi. Será que aquilo foi um pesadelo ou realmente eram meus novos vizinhos? Cheguei em casa energética. Decidi que iria espiar o andar de cima, sem que papai conseguisse me ver. Enquanto ele preparava a janta, engatinhei lentamente pelas escadas até chegar na porta. Verifiquei se papai não estava ali e coloquei meu ouvido sobre a porta. Você sabe que se fizermos muito barulho, eles vão nos achar. E sabe o que acontece se nos acharem? Perguntou uma voz masculina quase sussurrando. Vão nos matar, que nem fizeram com Delilah. Lamentou uma criança entre soluços. Tudo isso porque ela não disse Heil Hitler. Respondeu o homem, entrando em crise. Tudo porque ela era uma judia desgraçada como nós. Cale-se, você está se descontrolando. Não fale assim com uma criança. Exclamou uma voz feminina e madura. Arregalei os olhos. Judia desgraçada?
Levantei-me e virei a maçaneta tentando abrir a porta. Eu falei que eles iriam vir se fizéssemos barulho. Lamentou o homem quase gritando. E pude perceber todo o desespero exacerbado que fizeram quando eu apenas virei a maçaneta. Hannah, você não deveria estar aí. Era o meu pai. Ele me cutucou e me arrastou até a cozinha. Eu já te disse que eu não aluguei o andar de cima. Exclamou ficando irritado. Desculpa, papai. É que eu ouvi os vizinhos e eles estão se escondendo. Gesticulei exasperada. Vizinhos, Hannah, pare de inventar coisas e vá jantar. Papai já estava ficando nervoso, então fiquei quieta e jantei silenciosamente na cozinha. Por que eles estavam desse jeito? Por que pareciam estar se escondendo? Na hora de dormir, meu pai sentou-se na minha cama e me contou mais uma história sobre a guerra. Tive que fazer coisas horríveis, Hannah. Não quero que isso aconteça novamente no futuro. Gesticulou com um pesar em seu semblante. Você matou muitas pessoas? Perguntei quase hesitando com os movimentos dos dedos. Papai me olhou fixamente. Sua boca ficou trêmula e pensei que fosse desmoronar. Sim. Afirmou-se levantando. Boa noite. Se tiver pesadelos, venha dormir comigo. Senti um gosto amargo na minha língua. Sabia que aquilo era real. Mas admitir que meu querido pai já havia matado várias pessoas me doía. Achei que fosse ouvir novamente as lamúrias de meus vizinhos. Mas isso não aconteceu e acabei adormecendo. No outro dia, voltei da escola animadíssima. Estava finalmente de férias e o Natal já se aproximava. Meu pai estava sentado na poltrona da sala limpando uma arma com um pano. Está bem, filha? Perguntou. Sim. Respondi brevemente. Papai, você sabe quem eram as pessoas que moravam aqui? Questionei repentinamente. Eram padeiros. Afirmou concentrado na arma. Eles também moravam lá em cima? Indaguei com cada vez mais curiosidade. Por que não vem ajudar o seu pai a montar a árvore de Natal? Declarou fugindo do assunto. Fui até um quarto pegar as decorações e quando passei pelo corredor, percebi que a movimentação na casa de cima voltara e estava muito mais alta. Foi uma grande sorte. Eu diria que sim. Disse o homem que ouvira da outra vez. Devem estar nos chamando de ratos lá embaixo. Afirmou uma criança. Quando vamos poder sair daqui? Perguntou outra criança. Então houve um silêncio brutal. Quando tudo isso acabar, meu bem. Respondeu a mãe, que parecia estar contendo o choro. Papai veio até mim de passos apressados. Hannah, o que você está esperando? Venha. Me chamou. Quando terminamos de montar a árvore, não consegui parar de pensar nos meus vizinhos misteriosos, sempre falando coisas sem nexo e agindo como se pudessem morrer a qualquer momento. Isso era algo que eu não poderia comentar com meu pai. Ele nunca os ouviu e nunca acreditaria em minhas palavras. Depois de alguns dias, o Natal finalmente chegou. À noite, minha família veio em casa e trouxeram vários presentes. Olha como você cresceu, Hannah. Era minha tia, e ela estava muito contente. Ela não parava de dizer o quanto eu me parecia com minha mãe. Trouxe uns charutos para nós, Joseph? Disse o meu tio para o papai. Todos tiveram que aprender a linguagem dos sinais depois que papai ficou surdo. Mas mesmo assim o tio Klaus ainda exigia em usar palavras com ele. Forem fumar, façam isso fora de casa. Pediu tia Vera, deixando sua bolsa no sofá. Abri os meus presentes, que eram muitos. Devem pensar que presentes compensam a falta que mamãe faz. E meus adoráveis presentes não seriam tão instigantes quanto descobrir o que havia no andar de cima. Quando deu meia-noite, nos reunimos na mesa de jantar e fizemos uma oração. Me desculpe, Deus, por todas as vidas que foram interrompidas indevidamente. Me perdoe por todos os meus erros, por todo o sangue derramado. Pediu meu pai com um semblante aterrorizado. Fiquei comovida e pedi a Deus que cuidasse de todas essas pessoas também. Após a reza, fizemos a refeição. Todos começaram a conversar distraídos e havia um cheiro horrível de charuto do tio Klaus, que me incomodava profundamente. Aproveitei para sair dali e decidi ir ao meu quarto. Passei por aquele mesmo corredor, em que o som sempre era mais alto do que nos outros lugares da casa. Naquele momento, havia um silêncio apavorante. Por que pararam de falar?
Algo mais forte que eu fazia com que eu quisesse ir àquele andar a qualquer custo. Olhei para o teto. Sua pintura já era desgastada e haviam diversas rachaduras. Com os olhos segui uma pequena aranha que andava apressadamente no teto. Ela entrou em um buraco cercado de pequenas teias. Observei com mais cautela e notei que era uma porta escondida. Peguei uma escada no quarto do meu pai e a coloquei no meio do corredor, sempre verificando se alguém estava vindo. Subi a escadinha e passei a mão pela porta camuflada. Tirei a fita ao redor da porta e rasguei umas partes da segunda camada de pintura. Concluí que alguém quis esconder essa passagem de propósito. Fiquem todos calados. Agora pode ser o nosso fim. Exclamou o homem rispidamente. Respirem fundo. Vamos ficar juntos até o último segundo. Gritou uma voz feminina desesperada. Era como se eu estivesse invadindo sua casa e talvez eu realmente estivesse fazendo isso. Uma corda curta caiu e a puxei com ansiedade. A porta se abriu com uma escada de madeira em cima e sem pensar 2 vezes subi. Então houve uma espécie de reza que não conseguia entender sequer uma palavra. O andar de cima parecia até um sótão, só que maior. Estava tudo escuro e comecei a tossir por causa do pó. Havia apenas uma janela aberta que mostrava a neve caindo sobre a escuridão da noite. Senti um arrepio anormal percorrer todo o meu corpo. Uma sensação muito ruim me consumiu. Liguei uma das luzes. Ela estava bem baixa, quase falhando. Em cima da cama, vi um pergaminho antigo com letras que desconhecia. Vi também uma moeda com uma estrela de 6 pontas e outros pequenos objetos de ouro. Ao ver o chão, me assustei com enormes manchas de sangue sobre o assoalho. Não havia ninguém lá, nenhuma viva alma sequer. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Desmoronei no chão e comecei a chorar. Houve um estrondo. Virei-me e vi meu pai boquiaberto subindo as escadas. Ele estava completamente fora de controle. Seus olhos arregalados estavam vermelhos e trêmulos. Ele chorou um lamento tão triste que senti que sua alma pudesse sair de seu corpo a qualquer momento.